Decisões que movimentam humanos e seus negócios. Esse é o propósito do MoveOnCast. E hoje é um dia muito especial. Eu tô com ele, que é o rei das decisões, Fernando. Eu, rei das decisões. Eu, pelo menos, você que tem me ajudado aí. Eu aceito o cargo. E tem alguém aqui especial, né? Nossa, não vamos contar ainda, né? Já tá aparecendo na tela, não? Não tá aparecendo. É uma amiga tão querida que é assim, fazer o podcast com ela é quase um bate-papo de chopp, né? Então, a Marcela, da 4C Digital, está aqui com a gente hoje. Ela tá bem famosinha, ou seja, mas ela estava ontem no podcast, anteontem em outro, mas não importa, aqui é MoveOnCast, né, gente? MoveOnCast é especial. Vamos falar um pouquinho da Marcela, então? Vamos. Primeiramente, Marcela, seja bem-vindo. Um prazer tê-la conosco. Prazer, irmão. Prazer tê-la conosco. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. É um movimento que eu acredito. Eu fui há 2 anos atrás como sem patrocinar o evento. Fui para prestigiar. Conheci o Manfio e me apaixonei por ele desde o primeiro dia. Então, ele virou desde então ele virou meu amigo. E ele faz o processo de mentoria dentro da nossa empresa hoje com 160 funcionários. E ele mudou a minha vida. Então, ele, na verdade, ele diz que eu me deixei mudar. Então, claro, as decisões dependem muito mais da gente do que as influenciam. Então, gratidão, MoveOnCast, Manfio e Gabriel. Jabá era para ser um pouco mais para frente. Não, mas tem que começar. Aliás, esqueci de apresentar o nosso host, Gabriel, também, né? Prazer, aqui na MoveOn, nossa contratação milionária veio lá de Milão. Olha, maravilhoso. Importado e tal. E a MoveOn é assim, a MoveOn só traz gente top. Não tem jeito, né? Vou dar largada aqui, vou começar. Vai, manda brasa, que o pessoal não tá feliz. Vai devagar, que vai... Ó. Tem uma filosofia de gestão de vocês que eu achei bem interessante. Cada cliente é uma oportunidade de fazer diferente. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Nossa, que delícia. Eu comecei com 15 anos de idade no mercado de varejo e eu costumo dizer que foi o meu primeiro idioma de dados, porque foi a escuta do cliente. Eu era uma operadora de telemarketing, em que eu ligava para cada cliente e ali eu via a oportunidade de mudar a vida de cada cliente que eu entrava em contato. Por quê? Porque ele estava passando por uma vulnerabilidade financeira. E eu não estava ali para ligar ou para só pegar a promessa de pagamento e desligar e passar para o próximo. Eu estava ali para resolver aquela dor que o cliente estava passando naquele momento. Então, para mim, para a 4C Digital, para o meu sócio, a gente acredita que a cada cliente que a gente toca, a gente consegue mudar essa realidade. O nosso propósito da 4C Digital hoje é promover a educação financeira para empresas e clientes através de inovação e tecnologia. E o nosso BREG é promover a educação e saúde financeira para todos os clientes que a gente toca. Isso é tão incrível, né? Porque, assim, se a gente for pensar, a razão da nossa existência, né, é servir o outro. Hoje eu estava vendo uma palestra lá hoje é Dia Mundial da Felicidade. Ai, que delícia! Tá sacando? Eu fui num evento de happiness hoje, vim de lá para cá, e o Tadashi Sakamoto estava falando, que nós temos 2 dons, né? O primeiro, todo mundo sabe que é o amor, né? A gente vem do amor, então a gente é amor, né? E o segundo é ajudar o outro. Eu achei interessante ele falar que esses são os 2 maiores dons do ser humano. Amor eu já esperava. O outro não sabia bem o que ele ia falar. E a hora que ele falou isso, foi assim, interessante. Todo mundo parou para pensar assim. Realmente, né? A hora que a gente começa a nossa vida com trabalho, com negócio, sabendo que nós estamos ali para ajudar o outro, não para tirar do outro, como muitos negócios fazem. Com propósito. Né? É o propósito por trás de tudo, né? E aí, quando eu comecei com 15 anos, eu passei pela cobrança, comecei na cobrança. Depois eu fui para o crédito. Olha que delícia dar crédito, conceder crédito, analisar crédito. Então, eu tive a oportunidade de ser mesa de crédito. Hoje em dia tem motor de crédito, muita tecnologia, mas quem analisou, quem fez quadrante, analisava as variáveis para conceder crédito, era um humano dizendo se o outro ia ter não crédito. Então, eu me colocava naquela situação ali de eu tenho que analisar tecnicamente, mas tem que ser uma relação ganha-ganha, tem que ser empresa, mercado, porque a gente faz a economia girar assim, dessa forma. E depois eu fui para o compras, passei pelo compras desse grande varejista, então eu passei por todas as etapas em que o cliente ele passa na empresa. Então, o cliente ele tem a concessão do crédito, ele tem a compra que ele faz, porque foi varejista ramo mole, e ele tem a cobrança se ele passar por alguma dificuldade. Então, eu tive a oportunidade de ter essa vivência e foram 10 anos intensos e que sou muito grata por tudo que eu passei ali, porque foi a minha escola. É o ciclo de crédito completo, né? Exatamente. Ciclo de crédito completo.
Eu costumo dizer, eu tô, gente, com um cara de crédito aqui, né? Não posso ter até medo de falar. Mas eu costumo dizer que a gente tem os 5 Cs do crédito. E dentro dos 5 Cs do crédito, você tem colateral, capital, mas tem 2 que eu gosto muito, que é condição e capacidade. A condição não está na nossa mão, está no que acontece no mercado. E a gente precisa estar preparado para isso, revisitar essa política de crédito. E a capacidade é a capacidade que o cliente tem de pagamento. Então, a gente precisa dar crédito consciente para que a gente não faça endividamento daquele cliente. Existe um ponto interessante nessa construção que você nos traz sobre a jornada empreendedora. Estava estudando um pouco sobre a empresa de vocês, fiquei feliz. Tem 4 business units. Falei bem aqui, escapei? Escapou, passou. Meu. Você veio de Milão. Um beijo à professora do seu Leco que me reprovou, valeu a pena ter continuado. Você podia ter falado em italiano, você veio de Milão, acabei de falar. Conta pra nós o que são essas business units. Muito bom. Vamos falar BU, que aí você vai conseguir entender. BU, que é unidade de negócio. Aqui, era só falar BU. É unidade de negócio. A gente nasceu em 2015, quando eu recebi um contrato. O Ninho já tinha uma empresa desde 2012. Em 2015, eu recebi uma proposta para ser comercial de um CRM de cobrança. E dali eu falei, cara, eu não quero mais ser CLT. Eu quero ter minha empresa. E aí a gente começa com R$5.000 e um sonho. Hoje a gente não tem R$1 de dívida, não somos alavancados e não somos investidos. Ou seja, hoje a gente vai faturar, a gente está projetando para faturar 15 milhões agora em 2025. Na verdade, meu sócio me corrigiu hoje, 16. Mas eu quero 20, que a gente tem uma briga. Eu quero 20 milhões esse ano. O OKR que lute, né? Exatamente. Mas está tudo desenhado já. Os objetivos e os KR já estão certinhos ali para 25 para fazer acontecer. E aí, quando a gente nasceu com um produto de consultoria, mas a gente entendeu ali, de 15 a 16, que a gente não ia ser vertical, não teríamos um crescimento vertical, seria horizontal. Porque consultoria você tem que formar muito. E a gente nasce o 4CIA, que é o Cobrança Inteligente, em 2017. E a gente começou a vender, fizemos um MVP. O MVP, nasceu o primeiro cliente, nasceu o segundo, nasceu o terceiro. Falei, caramba, deu certo. Porque a gente automatizou o processo de cobrança, tocando o cliente com mais tecnologia, inovação e CX, que é a experiência do cliente. Então, a gente já nasceu assim. E dali, com muita escuta ativa, a gente foi ouvindo o cliente, que a gente costuma dizer que é o foco do cliente, não foco no cliente. Então, quando você foca na dor do cara, você quer sanar, independente da grana que você vai receber. Então, a gente nunca focou no dinheiro. O dinheiro sempre seria a consequência. E eu acredito nisso na minha vida até hoje. E aí, focando nisso, a gente foi criando soluções para resolver as dores dos clientes. E hoje a gente nasce com 4 BUs. A BU de recuperação, que eu resolvo a cobrança. A BU de inteligência de dados, que é onde eu consigo entender dados, canalizar esses dados e, através desses dados, criar perfis de cada cliente para fazer de acordo com o perfil de cada cliente. Uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte: o Manfio não é igual a mim, eu não sou igual a ele. E o mercado insiste em fazer a mesma comunicação para o Manfio e para mim. Então, tirando disso, por isso que nasceu essa BU de inteligência, a gente tem a BU de comunicação, que a gente está lançando esse ano, que é voltada para comunicação de vendas, comunicação para CX do cliente. Comprou, recebeu uma mensagem. E a gente tem a BU de inovação, que é com IA. Então, a gente tem 3 produtos dentro da BU de inovação, porque IA... Não porque IA está no hype do mercado, não. É porque a gente entendeu que com IA a gente ia tomar uma velocidade muito maior, junto com dados. Aí vira uma potência. Se você me permite, eu vou jogar a bola para o Fernando. Fernando, você consegue associar IA ao autoconhecimento, ao desenvolvimento humano? Então, IA... eu ia falar assim, IA não é um hype, é uma evolução humana, né? Porque não, é que a galera agora tá, eu tenho IA. É o trend topic, né? E bom, até é hype também, mas o IA é uma consequência natural de automação de decisões. Não tem nada além disso, né? Então, assim, IA, hoje a gente valoriza muito as tecnologias criadas para criar inteligência artificial, mas inteligência artificial é algo completamente natural que iria chegar em algum momento. Aliás, já existe dentro da nossa mente, né? Nem vou entrar nesse tema que... Aí não dá tempo de falar do resto, né? IA já existe dentro da nossa mente. A gente pegou o IA que está aqui e jogou aqui fora, né? Só que aqui fora, ainda assim, não tão consciente, né? Porque ainda hoje a gente tem vários problemas com o uso de IA
de uma forma irresponsável, né? Mas é inteligente, é legal a gente pensar, você estava falando de primórdios e falar de crédito é legal. Quando eu comecei crédito, eu comecei fazendo modelagem, né? Então, eu fazia estatística, pegava lá os dadinhos, tal, juntava, fazia o programinha, não sei o quê. E com o tempo eu fui fazendo modelagem, fui pensando em várias coisas que você falou aí de alguma forma, né? Mas então agora eu passei, em vez de olhar para cada ser humano, eu estou olhando para um grupo. Eu vou agrupar em níveis de risco. Bom, aí você já despersonaliza de alguma forma, né? Olha só que interessante. E a segunda, eu falei assim, mas como que eu aqui, estatisticamente, com um programa de computador e dados aqui, eu vou prever o comportamento humano lá fora? Né? Então, eu aqui, só com os dadinhos dele, eu consigo prever o cara lá fora. Né? E funciona? Funciona. Mas funciona por quê? Porque a gente é repetitivo e previsível. É padrão, né? A gente é repetitivo e previsível. Então, você fala assim, de dados financeiros, tal, tem uma importância muito grande. Mas outros dados, se você for olhar pessoas que são casadas, aí tem estado civil, sei lá, um monte de dados cadastrais, depois os dados comportamentais, realmente funcionam para você prever risco em grupos. E não tem saída, porque a massificação é assim, você precisa fazer assim. Mas será que o atendimento pode ser cada dia mais inteligente? Isso IA ajuda. O atendimento pode ser cada dia mais inteligente para que seja personalizado. Né? Porque você vai personalizar à medida que você vai entendendo outros dados. Porque assim, você tem uma camada de dados, só para terminar minha palestrinha aqui, né? Mas você tem uma camada de dados aqui em cima. Isso aqui IA copia. Só que tem dados embaixo. Mais né? profundo. E quanto mais você vai profundo, mais você consegue ter o todo e ao mesmo tempo personalizar. É isso. E essa é a inteligência, né, de usar a IA de uma forma mais coerente e personalizada. A gente tem um possível. serviço na 4C Digital, que é com IA, que chama Vigia. E o Vigia é o seguinte, ele nasceu para vigiar. Mas para vigiar não o cliente, mas as respostas que aquele cliente dá e são ignoradas hoje no mercado. Quantos SMS você já recebeu e você fala assim, não sou eu, para de me cobrar? Alguns. E o que o mercado faz hoje? Ignora essas respostas. Sim. Então, o Vigia nasceu já nasceu com IA, mas ele te envia outro, né? Já nasceu com IA para todo. Hoje a gente faz 30 milhões de disparos por mês de cobrança digital, via multicanais. E quando o cliente... 30 milhões? 30 milhões. E quando o cliente responde essas interações que a gente faz para o nosso cliente, a gente categoriza com a IA os riscos daquelas respostas e até insights daquela resposta e a gente devolve para o back-office real-time para o nosso cliente. E a gente diz, imagina que você vai falar assim, vou te processar. E em 2 minutos você recebe uma ligação do seu do teu fornecedor, de quem te concedeu o crédito, para resolver aquela mensagem que você acabou de receber. Então, o Vigia hoje, ele faz toda a interação de todas as respostas que a gente recebe, cria essa categorização e manda para o back-office do nosso cliente. E aí ele também nasceu, e onde que ele nasceu? Para criar uma dor minha. A gente tem o Recupera Aí, que é o nosso contact center, e a gente chama de Recupera Aí porque a gente quer criar a disruptura do mercado, a gente quer ser diferente. Não é call center. Call center é um lugar onde você só fala em ligação. Não é contact center, que é um centro da onde você tem vários contatos. É recuperação. A gente precisa falar sobre recuperar a dignidade do brasileiro. A gente precisa falar de recuperar a confiança entre quem está concedendo crédito e quem está tomando crédito. Então, a recuperação veio para isso. E hoje, a gente tem 160 colaboradores nesse serviço, dentro dessa BU, que é a BU de recuperação, que tem o serviço do Recupera Aí. E essas pessoas, elas precisam ser treinadas. Vem mais um propósito aí. Eu quero devolver para o mundo tudo aquilo que eu recebi, eu e meu sócio. Então, se eu comecei com 15 anos de idade, com o primeiro emprego, eu quero ajudar o Brasil a também construção de uma carreira de primeiro emprego. E daí, o que a gente faz? A gente coloca o Vigia para pegar todas as interações de ligação dentro de um rapport que a gente treinou ela, dizendo assim, como é que é a apresentação dele? Como é que é a abordagem dele com o cliente? Como é que é a negociação? É gradativa? Ele está tendo empatia? Como é que está o tom de voz? Então, para isso tudo, eu tenho um score de 0 a 1000 e ele vai recebendo pontos e perdendo pontos de acordo com o que a IA vai sentindo de análise de sentimentos daquela ligação. E para que serve isso? Para eu conseguir fazer a reciclagem. E aí, eu faço a reciclagem daquele funcionário em todo o processo de comunicação com o cliente ou nos pontos de fricção onde ele tá errando. Então, nasceu para inteligência, para ganhar velocidade. E aí, a gente criou um núcleo dentro da 4C Digital que chama QualiSync, que é sincronizando qualidade.
Tem uma conexão interessante, nós que fizemos pós em neurociências na PUC, quando nós conhecemos o Martin Seligman, ele falou algo que você trouxe, que é devolver para o mundo. Hoje é 20 de março, considerado o Dia Mundial da Felicidade, e o Seligman ele olhou para a psicologia de uma maneira diferente. Ele não olhou só para a disfunção de estresse e ansiedade, mas ele olhou para o bem-estar psicológico. O que a Marcela tem de melhor, o Fernando, o Gabriel? E essa completude gera o quê? O florescer humano. Eu fiquei sabendo que tem um projeto chamado Papo de Cultura. Ah, tem. Nossa, mas me investigou mesmo, né? Investigou. É host contratado para ganhar milhões, mas tem que fazer as coisas. Porque isso é muito interno. Gente, que legal. Sim, a gente identificou há 1 ano e meio atrás em que a cultura ela precisava não estar nas paredes, mas ser vivida. E se você precisa viver a cultura, você precisa trazer isso para o dia a dia. Porque cultura é o que você está fazendo quando não tem ninguém te vendo. E aí a gente se pergunta isso. O que o nosso funcionário faz quando não tem ninguém vendo? Ele trata bem o cliente? Ele entende qual é a cultura da 4C Digital? Ele está no nosso fit cultural? Porque se ele não tiver, ele vai ser expulso. Ele mesmo vai sair. Porque ele não vai aguentar, porque a cultura é tão forte, é tão dentro do sangue, que ele não quer mais ficar. Ele aqui não é o meu lugar. E tá tudo bem. Porque assim como a gente demite o funcionário também tem direito de demitir a gente. Porque a gente não deu o fit cultural. E aí a gente criou o Papo de Cultura com todos da empresa para que a gente consiga ouvi-los. A gente não quer ser ditador. É claro que a gente tem um organograma na empresa, mas eu acredito muito numa liderança lateralizada, ouvindo todo mundo fazendo e ganhando o campeonato. Tem dois, quero fazer 2 comentários, vou começar de trás para frente. O outro, se eu esquecer, você me fala, que é a palavra recuperação. Cultura, né? A gente fez esse trabalho lá, né, na 4C com os meninos, qual que era o propósito desse trabalho, né? O propósito desse trabalho é que a gente aprenda, a gente entenda como que a gente toma decisões. Porque no estado de presença. A cultura acontece como, né? Nas decisões que a gente toma. Então, se cultura é chegar atrasado numa reunião, é porque eu decidi chegar atrasado na reunião, né? E sempre nunca sou eu, é alguma coisa que me fez atrasar. Isso não existe, né? Alguma coisa pode ter influenciado você a tomar essa decisão de atrasar, beleza. Mas faz parte do seu modelo estatístico, a IA que está dentro da cabeça. Alguma coisa ia me fazer atrasar, mas eu não deixei. Eu me propus a estar na reunião, eu vou estar na reunião. É uma decisão nossa. Né? E a gente sempre tem uma, entre aspas, desculpa para decidir. Né? E essa desculpa vem dessas variáveis. Então, cultura, para mim, muito claro, é as decisões que a gente toma, seja no corredor, seja na reunião. É a gente que está decidindo. E aí a gente fala assim, como que a gente quer decidir? Né? Conscientemente ou inconscientemente? Perfeito. Se for para decidir inconscientemente, a cultura está na parede e você não faz nada do que está escrito lá. Exatamente. Mas se é para decidir conscientemente, entende, lê e coloca na prática. Como? Na sua decisão. Ah, mas o que é na sua decisão? No seu pensamento, no seu sentimento e na sua ação. Está ali, está dentro. A cultura está dentro de você. Hoje a gente tem que fazer um trabalho de despertar essas pessoas para a nossa cultura, porque tem muita gente dormindo, né? Exato. Está todo mundo assim, um pouco mais sonolento, né, na IA interna. E quando a gente faz esses trabalhos, quando você aplica todos esses conceitos de cultura, você está acordando, é o despertar. Porque todos nós precisamos despertar. Espiritualmente é uma coisa, mas como humanos precisamos despertar. Precisamos. Primeiro a minha fala. E a segunda coisa que eu queria falar é que, assim, sabe que assim, acho que agora faz uns 5 anos que eu não falo mais nisso, mas antes desses 5 anos eu fiquei uns 10 anos tentando mudar no mercado a palavra cobrança. Que eu falava assim nos meus cursos. Imagina você chega assim, em casa, papai e mamãe falam assim para você, Fernando, Marcela, você trabalha com o quê? A Marcela chega assim sorrindo. Eu trabalho, acabei de ser empregado na área de cobrança. Aí a mamãe olha para você. Ah, filha. Eu não aguento mais seu pai me cobrando de tudo. Ainda você vai estudar cobrança. Você puxou para ele, não é possível. Cobrança é uma palavra que pesa. Pesa. A gente não está aqui para cobrar ninguém. A gente está aqui para recuperar. E eu falava isso há 10 anos, 15 anos atrás. Gente, vamos mudar o nome cobrança para recuperação. Então... Porque, assim, é um retorno. O que é recuperação? É o retorno da confiança. Então, eu preciso confiar no cliente. Ele não vai pagar. Eu não vou perder a confiança nele, porque ele vai dizer para mim, estou em dificuldades e não vou pagar. Mas eu continuo confiando que se eu fazer um acordo, né? E tudo na base de confiança. Mas quando é cobrança, é porque você já perdeu a confiança.
Né? Então, o crédito, e se o ciclo do crédito como um todo, ele é parte de um projeto muito maior que é confiar. Até no ciclo é recuperação, né? Já vem no ciclo do crédito. Agora vem, antes era cobrança. Na minha época você já chegou mais... que você é um pouquinho mais nova, um pouquinho mais nova. Antes era cobrança, né? E recuperação começou a ser uma palavra mais usada. A gente, na Goon, fez muito por isso. A gente fez muito cursos. A gente chama de recuperação hoje. Ainda tem gente falando cobrança. É minha empresa de cobrança. É empresa de recuperação, porque... Assim, falar em cobrança é fácil. Se eu quiser te cobrar, e aí, Marcelo, você me deve aquilo? Não. É uma coisa. E eu tentar recuperar, Marcela, a gente tinha programado aquilo, né? Eu olhando o teu olho, confiando em você, você não conseguiu fazer... Como é que a gente faz? É outro nível de conversa, né? Então, muda entendendo completamente o cenário. E é bom você falar isso, por quê? Porque a gente, pessoal, a gente não está falando aqui que a gente é bonzinho, não. Não é isso, não é sobre, olha, eu tô aqui, vou te cobrar dessa forma, é através de dados. E aí a gente tem um collection score, por exemplo, que a gente consegue identificar qual é o momento de cada cliente. Então, se eu sei o momento de cada cliente através de dados, eu consigo fazer um rapport de cobrança para cada cliente. Eu já sei que aquele cara está em dificuldade. Eu vou dar porrada nele? Olha que contraditório. E sabe uma coisa que eu falo muito, Monf, eu não sei se você concorda, mas o mercado dá crédito no amor e cobra na dor. E aí eu acredito que a gente precisa parar de cobrar na dor para pensar na recuperação. Como eu recupero esse cara? Rimou, mas eu acho que você podia usar outra palavra. O mercado dá crédito no medo e cobra na dor. Não, mas porque empurra o dinheiro, né? Eu tô dizendo assim, que no amor que eu digo é que ele é bonzinho, é sedutor, é bom. Mas quando cobra, te dando chibatada, né? Em uma das suas colaborações, se me corrija se eu estiver errado, eu assustei, tá? Antes de mais nada. Você falou que das pessoas que estão passivas nesse processo de recuperação, apenas 1% é mau caráter. Isso é uma estatística minha, eu nunca fiz essa leitura do mercado, mas o quanto que eu já trabalhei com... Experiência de 2 décadas. Então vale, né? Mas assim, eu acho tão difícil a gente definir se é mau caráter ou não é mau caráter. Não, eu digo de fraude, né? Sim, sim. De ser fraude. Fraude, eu tô falando de fraude. Tá. Porque o restante é porque tá passando por dificuldade, gente. A gente tem um país que ele é flutuante ali, né? Não, e às vezes até é meio sacana, e tudo bem, faz parte. É por isso que eu boto mundo. 1%, sabe? Porque é fraude, mau caráter, sabe? Então, quando você concede o crédito e ele passa por todo esse processo de cobrança, o cara também não gosta. É sofrido, dói. É um processo que você vai ser cobrado, é desgastante, você se sente mal. Você está do outro lado ali sendo cobrado e fala, caramba, eu não queria estar passando por isso aqui. Qual foi o maior aprendizado que você teve em empreender no Brasil com tecnologia, em tecnologia? A maior dificuldade é de ser respeitada como mulher na área de tecnologia e na área de cobrança. Acho que isso a gente não pode... Não defendendo aqui feminismo, nada disso, mas é bem difícil você ter credibilidade e ganhar. E eu sempre... Foi a minha meta de vida ser reconhecida pelo meu trabalho. E isso foi intencional, não foi dormindo. Então, eu estudo muito para isso, me dedico muito, são horas estudando e horas me dedicando. Hoje eu trabalho em média 18 horas, às vezes 14 horas por dia. Então, quero dormir, preciso dormir as minhas 7 horinhas, mas às vezes não dá. Então, por isso que eu fico ali nas 14, trabalhando 14 horas, mas me dedicando o tempo inteiro. Então, a minha maior dificuldade foi de me colocar no mercado como uma pessoa que sabe o que está fazendo, sendo mulher. Conseguiu. Conseguiu. E só vai prosperar. E os clientes hoje, eles me ligam, me pedem, Marcela, o que você acha que dá para fazer aqui? Vamos pensar em alguma coisa. Tem um cliente que é muito legal, que ele sempre fala, cara, eu gosto de te ouvir, porque você sempre tem saída. Vamos analisar o dado e vamos entender o que dá para fazer. E tendo um teste AB, que mal há. A gente só não pode fazer a mesma coisa e querer obter o mesmo resultado, né? Por trás disso tem uma grande confiança que você tem que a vida é para ser experimentada e resolvida e não fugida, né? E falar, isso não tem solução. Geralmente a gente consegue encontrar solução se a gente coloca o nosso melhor, né? Como eu tive uma vida muito dura, eu tive que aprender a ter saída para todos os meus problemas. Então hoje tudo eu olho como solução. Tem saída. Se vai ser a melhor decisão que eu vou tomar, eu não sei. Mas eu olho para a melhor solução que naquele momento me cabe. A melhor decisão possível.
Aqui, ó, ele não tá aqui, mas é uma pessoa tão querida, tão amada, né? O seu sócio, meu amigo também, Marcelo Ninho. É. Meu guru. Fala um pouquinho desse encontro lindo de vocês dois, porque acho que aqui nós estamos falando de humanos construindo negócios, né? Então vamos lembrar do Marcelo, que é um querido, amado. O Ninho, Fala aí pra nós. ele me conheceu, eu tinha 19 anos de idade, nesse varejista. Ele foi meu gerente. Quando ele chegou, eu falei, eu preciso do cérebro dele. Ele é muito inteligente. Eu preciso entender como que passa. E ele é calmo, sabe? Eu sou 220, né? Sou pau na máquina. E aí ele, calmo, eu fui olhando e tal, e a gente foi, Marcelo, eu era estagiária na época, ele já me colocou como interinamente, aquela palavra interinamente me matou meu ego. Porque na empresa a gente tem um valor, eu tinha 20 anos, a gente tem um valor que é o seguinte, somos imunes às limitações do ego. E esse valor nasceu justamente pela minha história do Ninho. E aí, quando ele me colocou interinamente em cobrança, a gente foi ganhando confiança um com o outro. E teve um dia que eu falei lá para ele, nesse varejista que a gente trabalhava, eu não te largo nunca mais. E ele falou, ela é louca. Ela tem problema, não é possível. Como assim? E eu falei, não, é encontro de alma. E é Marcelo e Marcela. Todo mundo pergunta, vocês são amigos? São o quê? Somos predestinados. E aí, ao nível eu acredito que todo mundo tem que ter um guru na vida. Eu tenho o meu, Ninho. E ele me ensina muito todos os dias. E aí, depois ele saiu da empresa, eu fui atrás dele. Eu falei, Ninho, pra onde você foi? Ah, fui pra cá. Falei, cara, tô aqui no compras, mas eu quero sair. Aí ele tá ganhando quanto? 3,5. Ele, mas eu não tenho salário aqui pra te pagar. Eu falei, não, me paga o que você puder. Eu quero ir. Onde você tá? Aí ele, não, mas não tem vaga. Aí, né, eu falei assim, Ninho, pedi demissão. Agora cria a vaga aí pra mim. Aí ele, louca, não sei o que. Aí criou a vaga, fui pra ganhar 1.600. Saí de um salário de 3,5 pra ganhar 1.600. Cuidava da minha avó na época, mas eu fazia muito cabelo pra me manter. Ganhava muito dinheiro. Porque eu não queria largar o mundo corporativo, mas eu precisava da grana. Então eu fazia esse extra final de semana pra conseguir compor a minha vida ali. E aí até que a gente passou um tempo no mercado, e em 2015 eu convido ele pra ser meu sócio na 4C. E ele topa. E a gente tá na estrada aí há 20 anos juntos. E é uma delícia ver vocês dois juntos, né? A gente se complementa jogral, muito, né? Ele é calminho, mas o pezinho dele embaixo da mesa fica batendo, né? Ele fica, eu não entendo isso. Ele é um Buda, mas é um Buda que bate a perna. Aquele pezinho embaixo lá. Mas ele é maravilhoso. Hoje eu cuido da área de TI, operações, RH, comercial e marketing. Ele cuida de compliance, jurídico e financeiro. A gente é uma composição muito legal. E o que determina a gente, os nossos valores, não é de grana. Então, eu acho que isso faz muita diferença. A gente nunca brigou em 20 anos. Quero deixar aqui um recado para você, espectador, que de repente nos escuta, nos vê. Se é do time que gosta de escutar podcast, como é o meu caso, de ir em Ibirapuera, dar uma corrida. O movimento MoveOn nasceu para conectar o mercado financeiro a setores como varejo, saúde, tecnologia e desenvolvimento humano. Através do Fórum MoveOn, reunimos líderes e especialistas para trocar experiências, gerar conexões e impulsionar evolução e inovação no setor do crédito. É isso? Isso e muito mais. Isso e muito mais. Principalmente criar um ambiente de amor, de amizade, alegria, onde a gente pode se divertir e curtir. É maravilhoso. E lembrar as pessoas que você não deixa a pessoa em casa quando você vai trabalhar. Essa é uma mentira que botaram na cabeça do ser humano há tantos anos. Se você não deixa... Muita gente fala assim, mas é pessoal ou profissional o seu trabalho dessa ideologia? Mas não tenho resposta para isso porque não há divisão. Como assim? Existem temas da empresa, temas da casa. Quem decide é o mesmo ser, né? E lá na MoveOn a gente quer promover isso, de estar encontrando esse lugar. Porque assim, se você vai só metade... Se você é só metade, quem é você? Né? Então, se você está fechando a sua cabeça na hora que você está fazendo uma reunião, tudo que está em você tem que estar na sua reunião. Né? E aí você, obviamente, vai peneirar o que é do amor e o que é do medo. Mas isso é papo B para um podcast comigo sentado lá. Mas assim, a gente precisa entender se a gente está agindo no amor real, verdadeiro, ou está no medo. Mas o amor não se divide, nem o medo se divide. O medo vem em qualquer lugar, em qualquer hora. E amor vem em qualquer lugar, qualquer hora. Então o MoveOn quer promover esse encontro de você com você mesmo, com você com o outro que você deixou em casa, né? Você deixa alguém em casa e vem lá pro... Não é assim que funciona. Eu costumo dizer
Eu sou dessa tese também, acho que é por isso que a gente se identificou tanto, né, Manfio? Que a gente não é gato, a gente não tem 7 vidas. Então eu sou a Marcela do PF é a Marcela do PJ. É a mesma. Então, para de falar, não, mas e a minha vida pessoal e minha vida profissional? Isso não existe para mim também. Não existe. Eu lembro, eu falei ontem, anteontem, que a gente fez o podcast com o Dahmer, quando perguntaram para mim por que eu saí dos bancos e financeiras e tal, e decidi montar a Go On na época, que hoje o nome, não por acaso, é Movoma, né? O primeiro nome foi até Witch-Risk, antes de Go On. Mas a resposta, por que eu não tinha muita resposta, para falar a verdade? Por que você saiu da empresa, você tem aí um monte de possibilidade nos bancos, crédito está crescendo tudo quanto é lugar, não sei o quê. Eu falei, porque eu quero só trabalhar com quem eu amo. Delícia. Aí eu virei um ET no mercado. Como assim, trabalhar com quem você ama? Porque, eu vou trabalhar com quem eu não gosto, com quem não conecta comigo. Né? Eu vou trabalhar em lugares cuja cultura não conecta com a minha cultura de vida. Eu lembro de um chefe meu que foi um amor da minha vida, um paizão para mim. Mas ele era argentino, Alberto Rios, que Deus o tenha, um grande cara. E devo muito a ele. E ele fazia siesta, né? Porque ele vinha da Argentina, pegava os costumes lá, e ele fazia siesta. Da meio-dia às 3 ele dormia lá na sala dele. Daí um dia ele chegou para mim e falou... Hoje nós temos reunião às 7. Falei, 7 não vai dar. Ele falou, por quê? Eu vou estar na praia. Eu morava no Rio na época. Como assim você vai pra praia? Porque assim, às 6 horas eu vou pra praia, eu não dormi da meio-dia às 3, né? Aí ele ficava bravo comigo, mas é mais ou menos isso. A gente tem que ter uma cultura única, né? Que a gente fala de cultura, uma cultura do grupo, né? Então, quando eu montei a Go On, é uma cultura. Todo mundo que entrava na Go On tinha lá nossa sala de meditação, o pessoal chegava e perguntava, o que é essa sala aí? Por que essa sala é maior que a sua? Minha sala era um negocinho assim e a de meditação era grande. Porque ela é a sala mais importante, é a sala da criatividade. Ah, mas está vazia. Não interessa se ela está vazia, ela está lá, disponível. Quem quiser usar. O que importa é a gente saber que existe um grande salão aqui de amor disponível para você o tempo todo. E ele nunca fecha. Se você vai entrar ou não, é uma decisão sua. Mas ele tá só saber que existe uma sala do amor aqui, ó. Né? Se a gente pensar nisso, o amor está sempre disponível. Eu estava vendo uma palestra hoje sobre isso lá no Dia da Felicidade. Né? Se o amor está sempre disponível, mas a gente esquece que o amor está disponível. A gente entra num lugar sem saída, onde a gente entra no medo, entra na correria, a gente entra num lugar que a única coisa que tem é reagir. Não. Você pode responder de uma forma amorosa. Não é fácil, mas que está disponível, tá. Eu sei que vocês gostam de dados. Para alguns, dados é poder. E na minha função como host, que eu sou o facilitador entre a autoridade, entre a pessoa convidada, que tem um valor relevante muito grande para nós. Com 5 anos de podcast, quando tá acabando o tempo, com aquele gostinho de quero mais... Que passa tão rápido. É um indicativo que... Que é bom. É bom. Eu acabei de olhar e falei, nossa, é possível que já tá acabando. Quero agradecer para você, espectadora, espectador que está nos acompanhando. Se puder compartilhar com quem faça sentido essa mensagem. Eu tenho um princípio que eu aprendi estudando a parte espiritual, que todo nome carrega uma missão. Gabriel significa mensageiro. E eu acredito que para a mensageira e para os mensageiros, o grande desafio é só não querer ser maior que a mensagem. Então já vou deixando aqui meus agradecimentos. Eu tenho uma pergunta pessoal para você. Bora lá. O que você falaria para Marcela de 15 anos hoje? Continue a nadar. Acho que é isso. Você... Existem alguns valores dentro da 4C Digital, tá? E que a gente vive muito. Engraçado que alguns funcionários nossos falaram que levaram isso para a vida. Né? Como a gente consegue tocar as pessoas? Um deles é trabalhamos com a verdade. O outro é conduzimos as nossas adversidades com resiliência. Somos imunes às limitações do ego. A gente incentiva estar sempre um passo à frente. Então, por que continue a nadar? Porque o ego não pode fazer parte da nossa vida. E tem tanta coisa ainda que a gente pode fazer. Pelos outros, pelas pessoas que ainda estão adormecidas. Tocar essas pessoas, sabe? Eu falo muito sobre a decisão, sobre estar no estado de presença nas decisões. Agradeço ao universo e a mim também, porque eu sempre estive num estado de presença. Se eu não estivesse no estado de presença, eu acho que eu não teria chegado até aqui. E o quanto que ainda falta, né? Eu só tô com 37 anos. Então, se eu viver até os 80, 90, não sei,
E o quanto que eu ainda posso nadar. Quantos mundos você não vai viver, né? Exatamente. O Harari estava falando que todas as competências que a gente tem hoje, né? Tava falando, não, ele escreveu sobre isso. Parece que é meu amigão, né? Mas assim, tava falando Mas que... ué. Até né? Que dentro do coração é. E ele falou, né, que hoje em dia as competências que a gente tem duram muito pouco, né? Daqui a pouco, a única competência que eu acho que vai durar pro resto da vida é autoconhecimento. É. Né? E ele coloca que o diferencial do profissional pro futuro é autoconhecimento. E o ego, como você fala, que eu chamo de matrix do medo, né? Nossos medos infantis, invisíveis e tal, nada mais são que o sinal para onde você tem que ir. Exatamente. Você fala assim, eu fujo do medo. Não, não. O medo é o sinal, né? O contrário. O medo é o sinal, tá ali, ó. Então vai para cima, né? Esse é o lance. Para você passar por essa etapa. E às vezes a gente não tá treinado. E você não teve saída na sua vida, né? Não tive. Eu conheço um pouquinho mais da sua história lá atrás. Você não teve saída. Então você tinha que enfrentar ou desistir de vez. Então não tinha condição. Ou morreria. Eu passei por isso também na minha vida, não é dia de contar isso, mas quando eu percebi que eu não tinha saída, foi hoje, eu digo que foi o portal da minha transformação. Né? E o quanto eu posso tocar mulheres também com isso. É. Porque é por isso que eu falo tanto Porque como a vulnerabilidade feminina... Hoje eu faço parte do Instituto Ela, que defende a vulnerabilidade feminina na educação, que é onde eu acredito. No ciclo menstrual da mulher, que é muito importante, então vulnerabilidade, e na violência. Então são 3 etapas aí que são bem difíceis para a mulher. E eu quero cada vez mais poder contribuir para o mundo para isso. Isso aqui é 10% do que poderia ser. Podíamos ficar até às 10 horas aqui. Vai ter papo. Quando a gente contar junto. Ele tentou terminar, não conseguiu, pode tentar de novo. Essa é a ideia. Queria que você deixasse uma mensagem, uma consideração final para essa câmera bonita, Marcela, depois para essa. Movimente o seu lado humano e você perceberá naturalmente como o negócio cresce. Toda vez que você desdeixa do seu humano, teu negócio te acompanha. Pelo menos no propósito dele. Então, movimento humano para gerar negócios cada dia mais. Então, move on, let's move on. Vem com a gente. Move on. Tem um propósito, porque tem uma passagem do filme da Alice, né, do livro, em que o coelho pergunta para Alice, Alice, para onde você vai? E ela diz, não sei. Então, qualquer lugar serve. O coelho responde para ela. E aí a reflexão que eu deixo é, qualquer lugar te serve? Você está se deixando levar? Ou você está tomando decisões baseadas aonde você quer chegar? E aí eu tenho uma frase muito gostosa que eu ouvi com 17 anos e que agora é minha. Metas claras, regras firmes. Você não consegue chegar aonde você quer sem traçar metas e sem ter regras. Porque as regras é o que você vai abrir mão para conseguir chegar aonde você quer chegar. Muito bom. Let's move on. Let's move on. E você, quer deixar um recado para a galera? Todo filósofo, cheio de livros. Quando você encontra uma alma, em alguns momentos você se reencontra. Eu tenho uma questão paternal, você sabe, que eu sou filho de mãe solo. O ano passado eu fui convidado para escrever num livro de paternidade com 33 autores sobre como é ser um filho de mãe solo. Eu acredito que na falta de referência nós podemos ser aqueles que fazem a diferença. Seja você, a mudança que você quer ver no mundo me preocupa muito no Brasil, Fernando. Nós que fazemos parte do movimento de felicidade no trabalho, tem um Instituto Internacional de Estresse. De cada 10 brasileiros, 6 estão na matrix automática. Eu sei o que é sofrer de burnout, eu sei que é estar numa cama e não amar o que se faz. Algumas pessoas falam, cara, mas você ama o que você faz no podcast, nos treinamentos? Eu falei, eu amo, porque às vezes você está trocando com uma pessoa, ela olha para você e fala, o que é liberdade? Você fala, e agora? Ferrou. Ela vem, não, a liberdade tem a ver com o amor, com a responsabilidade. E eu vou jogar bomba pra você, porque eu ia terminar, vou deixar a última bomba, tá? Eita! O que significa o Move On pra você, Marcela, pra gente fechar com chave de ouro? Conexões que inspiram. A gente tá lá para fazer conexão com pessoas e que geram um negócio na consequência. Mas a conexão é algo muito gostoso de viver. Acho que esse é o diferencial. Muito bom, obrigado, Marcos, por Seja... estar aqui com a gente. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é, eu sou a rainha das frases, eu amo, gente. A minha avó, então, me dava, eu ouvia aquilo, eu nunca fui contra a minha avó, sabia? Ela falava, não vai, eu falei, tá bom, vó, por quê? Aí ela me falava o porquê, eu falava, vamos medir risco aqui, é melhor não ir não.
E uma das frases que é: seja interessante, não interesseiro. Então, o Move On, ele traz muito esse interesse de conexão e não interessante de conexão, mas não sendo interesseiro. Então, acho que para mim isso faz muita diferença. Quando eu fui sem stand, eu fiz muita conexão. E principalmente com o Manfio, que é uma pessoa tão inteligente que eu respeitava tanto no mercado e não conhecia. Então, essas conexões, elas inspiram e geram negócios. É isso. Temos, né? Tamo junto. Muito Obrigado, obrigada. Mar. Gratidão. Gratidão. Para você que Valeu, nos Gabriel. acompanha, esse é o Move On Cast. Até a próxima. Até a próxima.